Olá, eu sou Maurício Gomes. Começa agora o programa Checkmate temporada Desafios para o Futuro do Rio Grande do Norte. O programa Checkmate é uma produção da TV Universitária em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UFRN. Nesta temporada, a cada programa, entrevistaremos pessoas que se destacam em diversas áreas do conhecimento para falar sobre as perspectivas para o futuro do nosso estado. Hoje, quem vai apresentar o Checkmate é o jornalista Ranieri Souza. Seja bem-vindo, Ranieri. Muito obrigado, Maurício. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma temporada do Checkmate. Agora vamos saber quem é o nosso convidado do dia. Roberto Monte é economista, militante dos direitos humanos e coordenador do pós-DHNet, Direitos Humanos, canal do YouTube que fala sobre educação em direitos humanos. É dono do maior arquivo de registros da imprensa, documentos oficiais, não oficiais e gravações envolvendo personagens conhecidos e desconhecidos da esquerda do Rio Grande do Norte. Na década de 80, ingressou na Comissão de Justiça e faz parte da Arquidiocese de Natal. Além disso, faz parte da primeira diretoria da Cooperativa Cultural, representando os estudantes no Conselho Fiscal. Entre 2002 e 2003, se tornou presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos do Rio Grande do Norte. Em 2022, criou a editora Potiguariana, para contar as histórias da esquerda e que a história oficial não conta no RN. No programa de hoje, fala sobre os desafios em que a democracia enfrentou durante a ditadura e continua enfrentando nos dias atuais, e como podemos lutar por um futuro mais justo e igualitário. Seja muito bem-vindo ao programa Checkmate, Roberto Monte. É um prazer recebê-lo aqui. Olá, Ranieri, companheiros e companheiras estudantes, telespectadores da TVU. É isso. Para me ajudar aqui a entrevistar o nosso convidado, eu tenho a participação de estudantes de jornalismo da UFRN. São eles Maurício Gomes, que fez aqui a abertura, Ana Laura Alvarenga, Ian Henrique e Tuane Ribeiro. Bom, Roberto, eu queria começar falando porque esse ano 2024 é um ano importante, completamos 60 anos do golpe de 64 e eu queria que você explicasse para a gente quais são os principais ensinamentos ao longo desses 60 anos que o golpe de 64 deixou na nossa sociedade e que se reflete ainda até hoje. Os mais nocivos possíveis, Na verdade, a gente discute esse ano, a questão dos 60 anos do golpe de 1964, mas o Brasil é um país feito de muitos golpes, É um país que é calcado na figura do capitão do mato. Eu acho que para entender um pouco o Brasil e seus sucessivos golpes, E toda essa nossa estrutura sociopolítica, cultural, antropológica, sempre muito contra o povo, Uma coisa muito... A concentração de renda, desse negócio todo, a gente tem que entender um pouco, Ranieri, sobre a questão da geopolítica. A gente está falando de 1964, você teve um golpe de Estado. E nós vivemos um país periférico, nós somos um país colônia. Se nós formos colônia de Portugal, depois a gente vira colônia inglesa. E hoje, norte-americana. Agora, hoje, há um novo mundo, A gente tem mudanças muito significativas na área da geopolítica, coisa que a gente nunca teve. Para quem gosta de história, falar de Constantinopla parece coisa de muito tempo atrás, mas ali foram mudanças que passaram centenas e milhares de anos, Hoje, a questão do BRICS, a questão da ascensão dos países do chamado Sul Global, isso, de alguma maneira, para falar de 60 anos, para falar de 1935, para falar do Capitão do Mato, se a gente não tiver esse aspecto, essa linha do tempo geopolítica, a gente vai estar falando apenas de uma outra coisa.
Roberto, e esse avanço, né, da extrema-direita, não só no Brasil, temos agora um parlamento extremamente conservador, como em outras partes do mundo também. Na França, recentemente, teve um avanço importante da extrema-direita. Você acha que isso é danoso para essa discussão de direitos humanos e para a volta de regimes autoritários do poder? Eu acho que, antes de tudo, a gente tem que falar o seguinte: ele está vivendo um momento no qual a barbárie avança, né? E nós, assim, que trabalhamos a questão dos direitos humanos, eu acho que tem algumas outras palavras. Eu acho que a questão da civilização e da questão do humanismo, né? Então, se você pegar o que está acontecendo hoje, tem muito a ver com a questão do declínio, né, de um império, né? Você sabe que o próprio Gramsci, né, ele sempre fala que quando você está numa época de uma grande transição, você sabe o que vai cair, mas não sabe o que vai ascender. Então, acho que a gente está vivenciando exatamente esse tipo de coisa, né? Então, para entender o Brasil hoje, se a gente não tiver essa visão, esse corte do esquema da geopolítica, né? Porque o fascismo, quando o imperialismo começa, de alguma maneira, a não ter aqueles seus momentos de ascensão, ele sempre volta à questão da barbárie, né? Da questão, o fascismo, digamos, Hitler. Como é que Hitler acontece? Como é que acontece a Primeira Guerra Mundial? Então, se a gente não tiver essa visão mais ampla, você que está nos assistindo, a gente está vivenciando um momento, para quem gosta de história, é uma coisa muito interessante, porque nos dias de hoje está sendo delineado, né, o que vai ser esse novo milênio, né? Então, se a gente não tiver essa visão de uma forma macro, dentro de um esquema geopolítico, a gente vai falar na verdade, nós somos, né? Nós somos, isso é uma colônia, né? Nós vivemos numa colônia. E o império, né? E o império fica muito violento, né? O império, o fascismo nessa hora aparece, né? Então não é à toa que um Bolsonaro, um canalha como Bolsonaro, um outro louco, aparentemente louco como Milei, se a gente não tiver uma noção o que está acontecendo no mundo, na questão dos blocos, a questão dos BRICS, a questão de rotas da seda, então a gente vai ficar falando de uma coisa, digamos, tudo bem que 1964 é uma data interessante, que era um momento que o Brasil, de alguma maneira, estava, de alguma maneira, tendo um surto, de alguma maneira, de muitas novidades, né? As chamadas reformas de base. Agora, tem gente que não quer. Toda vida que quando um país como o Brasil, riquíssimo, com todo esse tipo de coisa, a galera empurra a faca mesmo, né? Então, quer dizer, hoje é interessante a gente trabalhar a questão da memória, a questão da história, exatamente para a gente não perder a questão da identidade. Um povo sem identidade é um povo fraco, é um povo fácil de você dominar. Vamos agora à primeira pergunta dos nossos estudantes, que será feita por Tuane Ribeiro. Olá, Roberto. Com a censura no período do regime militar, como isso afeta ainda hoje na questão da liberdade de expressão e no ativismo político no país? Muito. Veja só, toda uma geração dos anos 60, nos anos 60, o Brasil, você teve Paulo Freire, você teve muitas mudanças, né? Então, você vê o seguinte, toda uma geração que vinha de Djalma Maranhão, Luiz Maranhão, Moacir de Góes, esse povo foi ceifado. E veio uma outra, né? Eu vou contar para vocês dois casos. Como é que uma pessoa como Diógenes da Cunha Lima vira reitor, se num momento de democracia ele não viraria? Está entendendo? Um outro reitor que teve aqui na UFRN chamava-se Genário Alves da Fonseca. Genário Alves da Fonseca era um milico da aeronáutica que 13 anos antes estava prendendo e dando porrada em gente. Logo depois vira um reitor de uma universidade. Então, não só a questão da censura, mas a questão digamos, da organização da sociedade em cima daquilo que é melhor para si. Então, toda uma geração, tipo assim, qual o grande
o grande sonho de Moacir de Góes, que fatalmente seria um prefeito de Natal, né? Como Djalma Maranhão seria um governador. Toda essa geração foi ceifada, como morreu Emanuel Bezerra dos Santos. Então, quando você faz a paz do cemitério, aí toda aquela outra geração, as gerações dos Diógenes da Cunha Lima, dos outros que viraram reitores, eles pegam por gravidade e ocupam um espaço que não é o espaço daquele que passa pelas comunidades de bairro, pela discussão que de baixo para cima, no qual vai colocar a discussão real, digamos, do nosso país. Então, quer dizer, quando você faz um golpe de Estado, você mata as melhores cabeças, as melhores pessoas, e não deixa expressar aqueles que de alguma maneira trariam aquilo que seria aquilo que eu chamo da identidade e aquilo que seria uma forma da gente, digamos, ser, por exemplo, um país como o Brasil, com essa quantidade de riqueza. De vez em quando, se você olhar direitinho, de 30 em 30 anos tem que dar um golpe, porque esse povo continua sempre no poder. Quando o esquema da eleição não rola, vai lá e derruba. É mais ou menos um pouco isso. Vamos a mais uma pergunta, agora feita por Ian Henrique. Olá, Roberto. Eu gostaria de saber o seu ponto de vista a respeito dos desafios atuais que a democracia brasileira enfrenta. Rapaz, eu acho que não é só a democracia brasileira, Ian. Eu acho que é a democracia mundial. Porque, veja só, acho que ele está num momento assim, se o mundo está em grandes transformações, eu acho que a gente tem transformações também a nível tecnológico, né? Então, veja só, antigamente o fake news, mentira sempre rolou, mas esse lance de você programar com um esquema de requintes toda uma população para votar, imagina, como é que você vota num Milei? Aquilo ali tem técnica por trás daquilo. Você vê o seguinte, na última eleição que nós tivemos aqui no Brasil, Lula fatalmente ganharia no primeiro turno, mas as formas de tecnologia, de fazer cabeça, nos anos 70 falava-se muito sobre os corações e as mentes. Hoje, com essa questão da neurolinguística, todo esse tipo de coisa, fake news, hoje você programa. Como é que você vê um idiota rezando para um pneu? Como é que você vê um outro idiota com o celular olhando para os céus? Há um processo de bestialização, de imbecilização das populações. Eu acho que tem palavras que a gente tem que voltar a trabalhar, como bem comum, conscientização. Eu acho que o grande problema que a gente está vivenciando agora é que esse mundo hoje, você tem programações extremamente sofisticadas, no qual você deixa grandes massas da população quase que meio lesa, né? Tipo assim, meio aquele filme que todo mundo parece uns zumbis. Eu acho que os desafios hoje são muito grandes, são imensos, né? Eu acho que a população, de alguma maneira, tem que se vacinar. Primeiro, consciência, leitura, e você não pode mais virar aquele programado como, de alguma maneira, as grandes corporações no dia de hoje, né? Bom, vamos seguir aqui, porque o papo rende muito, né? A próxima pergunta, quem faz é a estudante Ana Laura Alvarenga. Olá, Roberto. Eu gostaria de saber qual a importância de manter viva a memória da ditadura militar no Brasil. Eu acho que não só da ditadura, de tudo que tem de ruim, né? Então, qual a diferença de uma ditadura militar com um regime que tinha a figura do capitão do mato? A nossa formação histórica é da porrada em gente. Tipo, o pau de arara vem das antigas, né? Fica mais escandaloso quando você começa a dar porrada e matar pessoas de pelo menos classe média, né? Mas eu acho que a questão da memória é uma coisa muito importante, né? Eu não sei se você já ouviu falar de um livro chamado, de um escritor chamado Milan Kundera. A questão da resistência
passa muito pela questão do pensamento. Ele fala, o Milan Kundera, na incerteza da leveza do ser, ele fala do seguinte: em determinado momento, na época do leste europeu, você não podia ser contra, mas você podia começar a ser contra através do pensamento. Entende? Então, quer dizer, isso tudo você tem que ter uma noção de realidade, e uma noção real de realidade. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabiam que em 1952, em 1953, existia um campo de concentração na base aérea de Parnamirim? Então a gente fala de campo de concentração como campo de concentração fosse algo de nazista, né? Hoje que você vê na faixa de Gaza, se você não tiver essa visão de mundo, quer dizer, você pode ficar muito animado e dizer, os judeus, coitado dos judeus. O que é que os judeus fazem hoje com o povo palestino? Então, quer dizer, eu acho que consciência crítica tem que ler. Quer dizer, por isso que é muito importante programa não só como esse, mas também de toda a imprensa, não diga alternativa, nas ditas redes sociais, porque você sai do local comum das verdades localizadas. Se você pegar todas as TVs brasileiras, entrando por CNN, tudo, o papo é o mesmo, né? A partir de agora você vai ver que, de alguma maneira, hoje, sobre a questão da Ucrânia, a Ucrânia está sendo decidido, isso tudo que eu estou te falando, essa questão da geopolítica, né? Então, você começar a entender, eu acho que a pessoa tem que, de alguma maneira, você que está nos assistindo, continue assistindo, ouvindo e lendo aquilo que está nas Globos, na Bandeirantes da vida. Mas você tem que ver também TVU, Brasil 247, ou todo tipo, porque a época é uma época de muita informação e uma época de muito fake news, né? Então você diz, tipo assim, eu acho que todos aqui assistiram aquela tentativa de golpe de Estado que tentaram dar logo no início do governo. Hoje, quando você vê o pessoal falando, isso é como aquilo não existisse. Porque eles estão tão acostumados a moldar a realidade que eles querem impingir, que se você não for atrás de outro tipo de informação, você vai ser mais um zumbi nisso tudo. Eu acho que esse é o mundo, agora é um mundo complexo, né? Um mundo de muita transformação que também vai ter que ter visões e aberturas completas e abertura de cabeça. É isso, Roberto. Muito obrigado, inclusive, por esse relato tão importante aqui à nossa querida TVU e à imprensa, à Rede Nacional de Comunicação Pública, as emissoras públicas que têm esse papel também fundamental de gerar outros tipos de debates, né? A gente vai para um rápido intervalo, mas não saia daí que o Checkmate volta já. Estamos de volta com o programa Checkmate, hoje recebendo o economista e militante político Roberto Monti. E eu já passo aqui a palavra para Maurício Gomes, que é quem faz a próxima pergunta. Olá, Roberto, seja bem-vindo novamente. Roberto, nos conte quais são os principais desafios enfrentados pelos militantes dos direitos humanos na atualidade. Rapaz, hoje a barra está pesada, né? Eu diria que há 30 anos atrás, a gente teve um problema muito sério aqui em Natal, que a gente combatia grupo de extermínio. Maurílio Pinto, aquela galera que gostava de matar muito. Naquele momento, a gente vivia um mundo no qual a população do Rio Grande do Norte ficava metade a favor, metade contra. Hoje, eu acho que a coisa é mais braba. Com essa proliferação do esquema dos evangélicos, isso é uma praga, né? E uma praga programada. Uma praga programada. Então, quer dizer, hoje eu acho que a coisa está muito pior. Hoje eu acho que o papel, eu acho que não só dos militantes, mas de educador, qualquer pessoa que tenha assim, um sentido de patriotismo, gostar do seu país e não gostar de virar zumbi. Eu acho que hoje é a questão da formação, né? Eu acho que é a questão da consciência crítica, né? Você tem que ler. Porque também está vivenciando um mundo, Ranieri, que ninguém mais lê.
né? Se bem que eu acho que o mundo muda e a gente também tem que mudar, né? Mas eu acho que hoje a gente tem mais acesso a formas de comunicação, mas a gente tem cada vez menos consciência crítica. Eu diria o seguinte, que hoje, talvez o grande desafio seja, digamos, fazer com que a população tenha acesso às coisas que não sejam tão pasteurizadas. Porque isto faz cada vez mais nós sermos uma colônia. E cada vez mais, então, existe também, vocês falaram muito sobre a questão de censura. Existe forma de censura. Fazer censura não é só te dar um tiro na testa. Censura também é fazer que você passe o dia todinho assistindo Netflix. E você não tenha a menor noção, tipo, você imaginar que a Segunda Guerra Mundial ganhou com o dia D. Você não saber o que foi Stalingrado. Você não saber os dados. Eu estou falando de uma situação, mas a gente pode trazer para cá. Então, quer dizer, a gente vive em um estado pequeno, mas um estado que tem grandes experiências, né? No momento em que, nos anos 50, o Brasil virou um grande laboratório das chamadas reformas de base, não é à toa que de pé no chão também se aprende a ler. As 40 horas de Angicos. Por que o que Paulo Freire começou lá em Angicos? A questão da educação radiofônica, né? Outras coisas, tipo campanha da fraternidade. Essas coisas surgem no momento em que você sente necessidade de dar respostas concretas a situações que existiam. Eu andava muito com meu pai nos anos 70 e lembro quando tinha uma seca, era coisa barra pesada, meu irmão. Você via aquelas hordas de pessoas andando e a chamada frente de trabalho é para fazer o quê? Cercas de pedra. Hoje, determinadas coisas que foram feitas, tipo assim, vai desde o cano do material que Garibaldi, para não dizer que eu vou só falar de esquerda, que Garibaldi levou para o interior, até a questão daquelas cacimbas, o negócio que fez para o interior. Quem tem 1 milhão de cisterna não vai ficar desesperado para tomar um copo d'água. É isso, vamos seguir aqui que o nosso tempo está quase se esgotando, mas tem mais uma pergunta aqui feita por Tuane Ribeiro. Roberto, como você montou o acervo sobre a ditadura militar no Rio Grande do Norte? Você deu uma boa deixa, né? Você levantou, eu bato. É pegar o endereço www.dhdireitoshumanos.net.org.br, dhnet.org.br. Eu sempre fui um leitor voraz, do voraz mesmo, dos 17 em diante, e sempre gostei de história. Começou o seguinte, início dos anos, meados dos anos 70, na universidade, eu já pesquisava Djalma Maranhão. Quer dizer, nessa brincadeira, hoje eu já estou quase 70 anos, eu sou de 55. Esse ano faço 69. Seguramente, de 70 para cá, eu me interesso muito com o esquema de história. Mas esse tipo de coisa você não pega só. Você tem amigos, você tem grupos, você tem que fazer parte de algum tipo de coisa. O acervo não é o acervo só particular. Porque, tipo assim, eu peguei muito material de Maio de Pinto Galvão. Trabalhava direto com Djalma. Peguei muito material do filho de Djalma, Marcos. Peguei muito material e muita dica com Meri Medeiros. Eu acho que é um pouco esse tipo de coisa. Você, para construir esse tipo de coisa, você tem que ter redes, você tem que ter movimentos. Porque material parado não vale nada. Vou dar para você um exemplo. Em 2003, eu recebi o acervo, eu tenho um acervo, não sou expedito, viu? Eu recebi o acervo de uma advogada pernambucana chamada Messi Albuquerque. Passei 20 anos com esse material. No início do ano agora, aconteceu uma coisa muito massa. O livro que nós fizemos dos diários dela foi transformado numa peça teatral. Sabe por quê? André Beltrão. Então,
Eu estou dizendo uma coisa que funciona, Ranieri, para dizer que aquilo que eu digo que funciona, a gente teve talvez 500 que não funcione. E dizer o seguinte, que esse tipo de coisa, isso acontece quando você, de alguma maneira, você cria um movimento mais coletivo, né? Você participar de movimentos, participar de grêmios, participar de sindicatos, partidos políticos, e esse material circular para exatamente dar identidade e conhecimento a esse tipo de coisa. Maravilha. Roberto Monte, teríamos tempo aqui para conversar muito mais, mas infelizmente estamos esgotados. Eu queria só que você reforçasse o endereço do DHNet e a Potiguariana, quem quiser mais informações sobre a editora então, também. Ranieri, é dhnet.org.br, que a gente tem desde 95, o ano que vem faz 30 anos. E nós temos também, você que gosta de entrar no YouTube, é só botar pós-TV DHNet, que você vai encontrar a maioria do que eu estou falando aqui está lá. Então, estão convidados a conhecer a nossa... Porque, na verdade, a gente está montando o que chama-se de Universidade Popular. Né? A gente está querendo ir para a rua, né? Como a gente está fazendo o seguinte, botando placas, lugares de memória. Se você for lá nas Rocas, Ranieri, passe lá na escola Café Filho, você vai ver lá uma placa dizendo, neste local foi construída o primeiro acampamento de pé no chão, também se aprende a ler, no ano de 1962. Olha aí. A gente imagina sempre que foi concentrado ali no interior, em Angicos, né? Na verdade, foram 9 acampamentos em Natal, mas como Djalma já estava para fazer sua campanha para governador, em São Vicente ele já fez um encontro de 36 municípios para lançar uma rede estadual de pé no chão, também se aprende a ler. Maravilha, mas esse é um assunto para um outro programa aqui, a gente já deixa o convite para você voltar para a gente debater esses e outros assuntos. Legal. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação. Eu agradeço também aos estudantes aqui do curso de jornalismo por essa entrevista e agradeço especialmente a você que esteve conosco em mais essa edição do programa Checkmate. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá.